botaram um cara que tem muito poder de fogo. Agora, eu quero ver se na análise desse processo, o Obama, que descreveu ele como um corrupto no livro como um dele, corrupto. Sim, vai mudar de opinião. Não, Quer dizer, eu me enganei. É o ponto onde eu quero chegar, Piero. Ótimo, você levantou. Você levantou para. Mas então, e você vai chegar e eu vou te perguntar, antes que você saiba, Pepe, é o seguinte. Sim. Pesquisa quem está nos vendo o vídeo do Lula comentando depois de uma coletiva, logo depois que tem essa história do My Man, o Lula. Você vê genuinamente como o Obama conseguiu, através de uma falsa lisonja, captar o ego do Lula. Hoje. Não, mas pera, era isso que eu ia perguntar. Será que ele desenvolveu anticorpos contra a falsa lisonja? E aí eu te pergunto o seguinte... Né, não parece, porque isso... Uma das frases-chave do... Não sei se foi... Eu acho que foi durante ou respondendo uma pergunta ou durante o discurso dele. Ele se referiu mais uma vez que o Obama estava a par de que eu queria fazer comércio entre países emergentes bypassing the dollar, passando ao redor do dólar. E o Obama sabia disso. Claro que o Obama sabia disso e claro que foi uma das razões do projeto Obama-Biden de destruição do Brasil. Eu não sei se o presidente Lula fez essa conexão direta ainda. Não me dá a impressão de que ele conseguiu entender toda a amplitude da figura absolutamente tóxica desde o início, que foi Obama, motivado por uma série de fatores psicológicos e de uma inveja política absolutamente brutal, que ele mal conseguia disfarçar. Não se esqueça que o Obama é um cara extremamente vaidoso e arrogante. Você imagina o limelight do palco internacional ser roubado dele pelo Lula, que era o que estava acontecendo na época. Você vê, tem uma acumulação de problemas psicológicos por trás e uma insegurança que ele conseguia disfarçar por aquela arrogância e por aqueles eflúvios retóricos que você aprende em Harvard. Não é muito complicado, né? Mas não disfarça. O que eu queria chegar, fundamentalmente, é no andar de cima do andar de cima, que é a visão do Deep State para um eventual retorno do Lula e as diferenças entre os diversos silos em relação ao programa original Obama-Biden, NSA, Departamento de Justiça, que levou a Lava Jato, que levou ao golpe em 2016. Os personagens são os mesmos, mas do campo democrata. Veja bem, Biden, Susan Rice, Samantha Power, que está voltando de uma certa maneira, os neocons infiltrados na máquina Obama-Biden, etc. Não esqueça, nesse cálculo, o número 2 do Southcom, general brasileiro. Não esqueça disso. Exatamente. Excelente, Rômulo. É exatamente isso eu estava chegando também. Mas aí já é uma outra história. Aí não é mais o sistema Obama-Biden. Aí é Pentágono. Aí é a maioria Obama-Biden no Pentágono, mas tem muitos neocons no Pentágono também. Eles convergem num ponto fundamental, que o Brasil neocolônia é um interesse fundamental para o Deep State americano. Ou seja, do jeito que está agora, está perfeito. O problema é que eles não podem legitimar alguém como Bolsonaro. Especialmente que o Bolsonaro era ligado à máquina Trump. Então, o que a máquina Obama-Biden ressuscitada precisa? Precisa de um outro condutor da operação Obama-Biden 1. Então, que tal um Biden Tabajara? Aí é que entra... Peraí, desculpe, só mais um minuto. Vai lá. Aí é que entra a possibilidade bastante real, talvez a médio prazo, de uma ponte do Celso Amorim com o Blinken. Celso Amorim é um que pode chegar, pegar o telefone ou ir para Washington conversar com o Blinken e falar: o que vocês quereriam de um Lula? Né? Qual é a lista de exigências de vocês? Ou como vocês podem colaborar com a gente? Né? Inclusive em termos internos. Etc. E isso passa por cima dos nossos generalitos que são subordinados aos generalões do Beltway. Então, você vê que tem um jogo de influências e de sistêmico entre o Departamento de Estado, que agora é Obama-Biden 2.0, a máquina Obama-Biden, que está controlando a Casa Branca, e os silos do Pentágono, que estão entre máquina Obama-Biden, entre republicanos e entre neocons declarados.
E o mais interessante, com quem eu conversei até agora, ninguém sabe o que essa nova administração quer em relação ao Brasil. Então, caberia uma das primeiras iniciativas de um Lula de volta à ribalta seria um contato direto com a Casa Branca e o Departamento de Estado. Muito bem. Agora, Piero, explica pra gente o que você vem batendo aqui há muito tempo, que na cismogênese você tem que descartar os dois polos juntos. Que a ideia é o Biden Tabajara. O que é melhor para dialogar com o Biden do que o Biden Tabajara? Piero Leiner. Mas o Lula jamais seria um Biden Tabajara. Jamais. Mas é exatamente isso que o Romulo está falando. Talvez o plano seja justamente esse. Os dois se desgastam mutuamente e dá alternativa para um terceiro termo subir. Tem algum terceiro termo? Esses caras que têm 2, 3, 5% de opinião pública? O Pepe Escobar, quem era o Emmanuel Macron em 2015? Shit! Claro, ele foi destruído. Pois é, ele foi inventado. Não existia Emmanuel Macron. Era o ministro da Fazenda, mas quem quer dizer que ele ia ser candidato e ia ganhar? Quem? Então, o pessoal inventou. Quem era o Collor? Quem era o Collor em 87? Quem era o Collor em 87? A Operação Macron foi extremamente sofisticada porque ele foi inventado pelo Institut Montaigne, que é um instituto atlanticista francês, totalmente atlanticista, infiltrado de americanos para cima e para baixo. E eles inventaram o conceito, eles inventaram o nome do partido, inventaram o programa do partido e inventaram um candidato vindo do nada. Sem dúvida. Isso é possível de acontecer no Brasil em um ano e meio, pouco mais de um ano e meio. Bolsonaro, não foi isso? Só para retomar o fio. Okay. O que se criou, então? A divisão que é simulada, né? Militares e STF, sobretudo. Então, de um lado você tem essa oposição e aí você tem uma inversão de narrativa. Os militares já não estão mais no protagonismo, agora é o STF. De outro lado, é Lula e Bolsonaro. Então, veja, o que eu consigo ver é o que está sendo produzido desde então. Quer dizer, quais são os fatos estruturais? Que são o quê? Essas oposições simuladas e mais, que é a ideia de que ele conseguiu finalmente resolver o problema dele dentro da justiça e não fora dela. E os advogados dele que escreveram esse livro são taxativos aqui no meio do livro, dizendo que o único jeito de se combater o lawfare é fora do sistema de justiça. Como fez Cristina Kirchner. Claro. Cristina Kirchner. Claro. Então, o que raios aconteceu que agora a justiça resolveu ser justa, assim, de uma hora para outra? O que eu acho é que, assim, eu sempre tendo a achar que as ações entre STF e militares são coordenadas. São coordenadas. Tá? E a motivação foi fazer uma reversão de percepção do protagonismo do poder no Brasil. Isso atende a ambas as bolhas. Mas, Piero, no big picture, na prática, no big picture, em termos de realpolitik, facts on the ground, que é o que a gente lida em geopolítica o tempo todo, o Lula deu a volta nessa história toda e lançou a bomba de fragmentação dele. Ele não lançou uma candidatura, ele lançou um novo diálogo e uma nova narrativa. E ele tem capacidade de criar e dirigir essa nova narrativa. É o que a gente vai ver a partir dos próximos dias. Pepe, olha só, você tinha falado essa coisa, né, que ele usou a oportunidade que deu e lançou o Preemptive Strike. Ninguém tem dúvida, seja, que os caras querem operá-lo. Mas é aquela relação dialética que você está sendo operado, tenta operar também, e pegar o limão e fazer uma limonada. Claro. O que poderia ser uma coisa sensacional para ter essa reversão? Os documentos do Odebrecht na Suíça. A gente sabe como é que está isso? Não sabe. Você já viu o Lula, numa das N entrevistas, até nesse discurso, falar documentos do Odebrecht na Suíça? Só falar assim, documentos do Odebrecht. Eu vi o Gilmar Mendes falar na sessão do negócio lá da Lava Jato no Rio. Agora, nunca vi o Lula soltar a palavra-chave documentos do Odebrecht na Suíça. Nunca vi. Inclusive, para surgir, eu tive que dar um ultimato aqui, que eu ia soltar meus ICBMs de cá. Foi assim que aconteceu. Então, eu nunca vi. Agora, o Piero Leiner deu um proxy na última terça-feira. Fora o ICBM da bomba nuclear, tem um tactical nukezinho na mão do Lula, sabidamente. Ele que recebeu o chat, tem a prova
de que o José Eduardo Cardoso, ministro da Dilma, é o traidor no PT, que o pessoal esquentou e não dá o nome. E a prova da traição ali no chat, da colaboração dele com a Lava Jato. Nem isso entra. Pelo contrário, o José Eduardo Cardoso foi dar entrevista na CNN Brasil sobre como fica agora o Lula e o PT. Então, assim, pra gente saber se o Lula é capaz de tensionar pra fazer o jogo de cachorro grande que a Cristina Kirchner deu, pelo menos ele já tinha que ter explodido esse tactical nuke na cabeça do José Eduardo Cardoso. Não vimos sequer isso, né? Então... Mas não se esqueça, ele pode estar guardando para o momento certo. Não o subestime estrategicamente a longo prazo. Mas ele já quer dizer, é soltado como fofoca no PT. A fofoca no PT rola, né, Piero? A fofoca no PT. Mas a exposição, não. Veio o quadro do PT me dizer isso. O que ele te disse? Que o Zé Eduardo Cardoso é um problema a ser enfrentado. Mas vamos ver. Então pelo menos tem uma discussão dentro do partido séria a respeito. Não sei. Mas aí eu vou te mostrar as contradições, o que é o petismo, as contradições. Você sabe quem que é o advogado do Lulinha, no lawfare? O sócio do Cardoso, o mini dele, Marco Aurélio Carvalho, é o advogado do Lulinha. Aí como é que você fala? O presidente sabe, tem o batom na cueca do Cardoso alimentando a Lava Jato contra ele, e o mini é sempre acendendo uma vela para Deus e para o diabo, sempre. O Pepe, só para sair. O Xi Jinping e o Putin não sabem operar dossiê? Não opera para a causa nacional? Da Rússia e na China é diferente, Romulo. Por exemplo, esses dossiês na China são operados em segredo. Aí, um dia, você vê a manchete que o diretor de uma grande empresa está sendo julgado e na semana seguinte ele é executado. E na Rússia, a gente muitas vezes nem fica sabendo. É extremamente discreto. Não tem essa mistura de telenovela e kabuki brasileiro. O Pepe, você pode ter certeza que os generais brasileiros vão saber aproveitar a informação do documento pedindo intervenção internacional no Brasil, que foi assinado por todo mundo. E se foi assinado pelo Amorim, eles certamente vão fazer essa ligação que você acabou de fazer aqui, de dizer que o Amorim está conectado com o Deep State americano, e isso vai, de certa maneira, endossar o discurso deles. Vai endossar o discurso deles. Você tem razão. Então, que a gente já percebe os terceirizados dos militares que estão falando por aí, denunciando que existe uma armação dentro do petismo junto com esses setores do Deep State democrata aí para articular uma ameaça à nossa soberania nacional. Então, isso é a voz dos generais falando. Você está entendendo? Então, para eles interessa pra caramba esse tipo de proposição. Claro. Só dando um gostinho, vocês sabem o que o Tony Blinken fazia antes de voltar pela porta giratória a ser secretário de Estado, né? Ele é um dos partners da WestZec Advisors. Sabe o que é a WestZec Advisors? E a partner dele é a Michelle Flournoy, que era número 2 do Pentágono e estava sendo cotada para ser a chefe do Pentágono. Sabe o que eles faziam? Eles davam assessoria estratégica para multinacionais americanas fazer business com a China. E hoje ele é secretário de Estado, e a semana que vem ele vai encontrar quem? Yang Jiechi e Wang Yi. Ô, Pepe, só para concluir, no que você for fazer esse dever de casa e apurar lá no Belt, e ver se você consegue alguma coisa daí, você perguntou quem no STF está pendurado. Todo mundo está pendurado. E vamos lembrar, nos documentos do Odebrecht na Suíça, de papel passado... Quando você diz todo mundo, os 11 estão pendurados? Certamente, porque ele é um cartel. Aí, olha só o que acontece. Nos documentos da Odebrecht na Suíça, de papel passado, na imprensa, publicação, tem nome dos ministros dos tribunais superiores, de procuradores da República, presumivelmente também de generais, que o Odebrecht entregou voluntariamente pro Fachin, o homem da hora. Entregou pro Fachin em 2016, que até hoje não apareceu, e presumivelmente também generais que tocavam projetos de bilhões. Aí você vê, no Brasil, como é que funciona essa coisa da propina, caixa 2 e tal? Você não pode botar na sua conta do banco, porque você não tem que entrar na sua declaração de renda. Então, para isso, o que você faz? Você manda para fora para ficar protegido da inflação dolarizada e depois até voltar, ganhar com juro e tal.
Quem que é o doleiro dos doleiros que opera? Dario Messer, que também está na lista. Então, presumivelmente, se ali alguém no gabinete do ministro levou uma grana para alguma coisa, digamos assim, presumivelmente usa esquema de doleiro para deixar dólar fora também. O que o Dario Messer sempre fez enquanto ativo da CIA e do Mossad? Fazer a questão de passar pela praça financeira de Nova York. O que significa que quem quer que use o esquema Messer está pendurado no Deep State dos Estados Unidos. Então, se não está sendo operado, pode ser operado. Claro. O FBI, o Department of Justice, o FBI, tudo, tá tudo lá. Claro, pois é. Claro. É isso.